1 Samuel capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Neguebe e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimado a fogo, e as suas mulheres, e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve mais neles forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a que fora de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: Persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo recobrarás. Ao que partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde pararam os que tinham ficado para trás. Mas Davi os perseguia com 400 homens, enquanto que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Ora, acharam no campo um egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão a comer e água a beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figo seco e 2 cachos de passa. Tendo ele comido, voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias sem comer e 3 noites, que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: De quem és tu e de onde vens? Respondeu ele: Sou um moço egípcio, servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque adoeci há 3 dias. Nós fizemos uma incursão sobre o Neguebe dos Queretitas, sobre o de Judá e sobre o de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. Perguntou-lhe Davi: Poderias descer e guiar-me a essa tropa? Respondeu ele: Jura-me por teu Deus que não me matarás, nem me entregará na mão de meu senhor, e eu descerei e te guiarei a essa tropa. Desceu, pois, e o guiou, eis que eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por causa de todo aquele despojo que havia tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então Davi os feriu, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Assim recobrou Davi tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também liberou as suas 2 mulheres, de modo que não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Davi lhes tomou também todos os seus rebanhos e manadas, e o povo os levava adiante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. Quando Davi chegou aos 200 homens que, cansados que estavam, não tinham podido segui-los, e que foram obrigados a ficar ao pé do ribeiro de Bessor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo com que ele vinha, e Davi, aproximando-se deles, os saudou em paz. Então todos os malvados e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: Visto que não foram conosco, nada lhes daremos do despojo que recobramos, senão a cada um a sua mulher e seus filhos, para que os levem e se retirem. Mas Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos as tropas que vinham contra nós. E quem vos daria ouvidos nisso? Pois qual é a parte dos que descem à batalha? Tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes. E assim foi daquele dia em diante, ficando estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclague, enviou do despojo presente aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós um presente do despojo dos inimigos do Senhor.
aos de Betel, aos de Ramote do sul, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifmote e aos de Estemoa, aos de Recal, aos da cidade de Jeramelitas e os da cidade dos Queneus, aos de Onã, aos de Coraçã, aos de Atasse e aos de Hebron, e a todos os lugares que Davi e seus homens costumavam frequentar.